Fernanda, como é que você enxerga a superdotação? Tendo sim a superdotação como sendo um cérebro que funciona de uma forma diferente. É um cérebro que é mais rápido, que é mais intenso, que é mais sensível. É um cérebro mais eficiente. E isso estudos mais recentes mostram. O cérebro superdotado, ele é um cérebro mais conectado, globalmente conectado. Ele tem diferenças fisiológicas. Como é que a gente avalia isso, então, na prática? Eu vejo muitos profissionais que dizem que um teste de QI, por exemplo, não serve para nada. Mas, atualmente, o teste de QI, ele se baseia, sim, em um modelo que explica o que é inteligência e é um modelo amplamente aceito, que é o CHC. E hoje, uma colega psiquiatra me mandou um vídeo em que um profissional falava sobre como ele enxerga a superdotação, falando que mesmo que uma pessoa não tenha um QI alto ou não tenha resultados excepcionais, um desempenho acima da média, que essa pessoa pode ser superdotada. E aí, no final, claro que ele tem um curso, né, de como você melhorar as suas habilidades, de como você aproveitar esse seu potencial. E eu quero trazer uma reflexão para vocês. Eu não estou dizendo que qualquer profissional que venda um curso vai te passar uma informação furada, tá? De forma nenhuma é isso que eu estou falando. Mas, sempre que você consumir alguma informação em rede social ou num congresso, por exemplo, você tem que entender se essa pessoa tem conflitos de interesse. Uma avaliação neuropsicológica bem feita, com o resultado do QI, por exemplo, ela tem sim a sua validade, ela traz dados importantes. Eu vou só abrir um parênteses, né, para reforçar, para quem não sabe, que a avaliação da inteligência, essa testagem para medir QI, é exclusiva de psicólogo, tá? Se a gente tem essa ferramenta que avalia a inteligência, por que não usá-la sempre que possível? Eu vejo muitos profissionais tentando identificar a superdotação só com características socioemocionais, comportamentais. O problema é que nem isso está claro ainda. Na verdade, a gente ainda não tem um consenso, esses estudos, eles estão progredindo, eles estão aparecendo e surgindo de uma forma muito rápida. E muitos conceitos relacionados à superdotação sofreram algumas mudanças ao longo dos anos. Isso não significa dizer que superdotação é igual a somente um QI elevado, maior do que 120 ou 130, dependendo ali da literatura. Por quê? Porque a gente tem que entender o contexto em que essa avaliação foi feita. E isso um bom neuropsicólogo faz. E o profissional bom que está avaliando o resultado dessa avaliação neuropsicológica, ele também vai fazer. Ah, Fernanda, tem como avaliar, por exemplo, uma superdotação sem um teste de QI? A gente consegue perceber no histórico desse indivíduo várias características que fazem a gente pensar nessa condição. Características que refletem esse cérebro mais veloz, mais intenso, mais eficiente. Então, a pessoa me relata alguns sinais de precocidade na infância. Ela me relata um autodidatismo, ela me relata essa velocidade, né? Isso de ter um raciocínio mais rápido. Muito do que vem nos resultados de um teste de QI, por exemplo, a gente consegue ir percebendo, coletando esse histórico. Tanto que todas as vezes, pelo menos no momento, em que eu desconfiei que um adulto é superdotado, eu acertei. Depois eu tive essa comprovação, digamos assim, da avaliação neuropsicológica. O problema é que tem profissional querendo diagnosticar, primeiro que não é diagnóstico, né, porque não é transtorno mental, mas tem profissional querendo dar essa identificação de superdotação, avaliando características socioemocionais que, na verdade, não estão bem claras na literatura. É muito comum, sim, eu perceber nos meus pacientes superdotados uma autocobrança excessiva, um perfeccionismo que pode acabar sendo desadaptativo, dificuldades nas relações sociais por conta desse tédio, por conta de uma intolerância com a velocidade do outro, porque o raciocínio é muito mais rápido, então eles ficam intolerantes ali quando a pessoa não consegue entender o que ele está falando. Tem aquela sensação de que, bom, as pessoas não entendem informações que são óbvias, porque na verdade não são óbvias para todo mundo, né? São óbvias para ele, que é superdotado. São várias características, inclusive algumas características que podem levar a um sofrimento, mas fica muito complicado a gente fechar uma identificação como essa somente com essas características. Eu acho, sim, viável você bater um martelo de uma pessoa superdotada olhando só para características socioemocionais. A gente tem que tentar avaliar, da forma que for possível, claro, essa inteligência, esse raciocínio, essa velocidade de processamento, essas características desse cérebro que é mais veloz, que é mais eficiente, que é mais potente, mesmo que isso não reflita em resultados na vida dessa pessoa, porque é também muito comum eu olhar para o superdotado e perceber que
o potencial dele é enorme e que, infelizmente, o desempenho dele está bem longe desse potencial. Só que as características desse funcionamento cerebral são percebidas em consulta e muitas dessas características, quando essa avaliação é feita de uma forma correta, elas aparecem nessa avaliação, mesmo quando tem uma dupla excepcionalidade, porque aí eu preciso avaliar essas discrepâncias, os subníveis dos testes. Eu vou avaliando o que puxa esse teste para baixo, o que puxa para cima, para identificar esse funcionamento, esse perfil, tá? Então, não concordo com um profissional que fala que o QI é totalmente inútil. Porque como é que você vai avaliar, então, essa inteligência? Você vai partir do relato da pessoa, né, que é muito subjetivo. Eu atendo um monte de superdotado que fala que é burro. E aí, na avaliação vem, não, você tem, sim, a condição de superdotação. Ao passo que muita gente que não é superdotada, pode ter, por exemplo, uma inteligência acima da média bem aplicada, pode se considerar superdotado, porque tem resultado, porque tem, enfim, porque as pessoas falam, porque a mãe comenta, né? Então, qual vai ser o parâmetro que eu vou usar, então, para dar essa identificação, né? Para que eu vou identificar uma pessoa como sendo superdotada sem entender essa inteligência? Talvez para vender um curso.